Vamos abrir a palavra de Deus para Marcos, capítulo de número 6. Muito bem. Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Antes de entrar na exposição do nosso texto, eu quero dar alguma dica para os nossos jovens que estão solteiros e em idade de casar, porque tem solteiro que não está na idade de casar ainda. Então, essa dica não é para você, pelo menos nesse instante. Nessa fase de galanteamento, de relacionamento, é natural que você sinta-se tímido por falta de estratégia para chegar na desejada. Tá rindo, né? Tem uns jovens que estão rindo aí. E eu quero dizer para você pelo menos uma coisa do que não fazer de um caso que eu vi recentemente. O camarada estava de olho em uma moça, o amigo dele falou assim: vai cara, fala com ela, o máximo que você pode receber vai ser um não. E aí ele chegou sem muito jeito, pisou no pé dela, e ela disse: por que você pisou no meu pé? Aí ele disse: porque o Senhor falou que onde eu puser a planta do meu pé será meu. Ela respondeu: nem se fôssemos só eu e você, no mundo todo eu lhe queria. Essa ideia de que o máximo que ela pode dizer é um não, ela não seja verdadeira. Aquele jovem chorou triste porque foi rejeitado. E de fato, nós estamos acostumados ou não estamos acostumados com a ideia da rejeição. Não parece ser só uma experiência traumática para o jovem atrás de uma moça, mas também parece ser uma experiência traumática para aqueles que em diversos contextos acabam sofrendo algum tipo de rejeição. O texto que eu quero olhar com vocês nessa noite, ele vai falar sobre rejeição e vai apresentar a rejeição como uma realidade na vida de todos que querem viver o Evangelho seriamente. Essa é, de fato, a grande ideia do texto que nós temos diante de nós nessa noite. A rejeição é uma realidade de todos que querem viver o Evangelho seriamente. Marcos é um autor que está escrevendo para nós, para nos ajudar a compreender quem é Jesus. Essa é, como nós temos dito, vez após vez, ao examinarmos esse livro, a pergunta mais importante da vida. Você pode responder essa pergunta de muitas maneiras diferentes. Alguns dizem que este homem que vem a nós por meio do Evangelho, a quem nós conhecemos como Jesus, é um profeta. Outros dizem que esse homem, revelado nas páginas desse livro que temos diante de nós, é um homem bom, alguém que fez coisas boas, mas não era de fato Deus. E eu tenho dito a cada vez que venho aqui, você não tem como fugir dessa pergunta. Quem é Jesus? É a pergunta mais importante da sua vida. Existem muitas respostas, respostas contraditórias, algumas respostas erradas. Pense comigo em uma pessoa que responde a seguinte pergunta de modo errado: qual é o seu emprego? Com o que você quer trabalhar? A pessoa vai e ela responde essa pergunta de modo equivocado. Ela vai ter algum certo tipo de dano, vocês concordam comigo? Mas na sociedade que nós temos hoje, essa pessoa pode perder tempo, ela pode gastar a energia dela em um lugar que não é o mais apropriado. Contudo, ela pode, em um dado momento, simplesmente parar e recalibrar a rota, procurar um outro emprego, encontrar uma outra ocupação para preencher os seus dias. Voltando para a ilustração dos relacionamentos, alguém pode lhe perguntar assim: com quem você vai se casar? E você pode dizer: quero me casar com o Beltrano, quero me casar com a Cicrana. E essa ser uma decisão errada. Você vai ter algum tipo de perca e algum tipo de dificuldade. Vocês concordam? Mas nenhuma delas podem se comparar com o erro ou com a consequência do erro à pergunta: quem é Jesus? Responder essa pergunta errada, ela vai colocar não somente a sua vida aqui na terra em xeque, mas toda a sua eternidade em risco. Por isso que
ao examinarmos o Evangelho de Marcos, enquanto nós tentamos aprender como viver uma vida que agrada ao Senhor, nós também queremos aprender a responder essa pergunta de modo mais preciso: quem é Jesus? E o texto que nós temos diante de nós vai mostrar que Jesus é aquele que foi rejeitado. E todos aqueles que querem seguir os seus passos devem estar preparados para lidar com algum tipo de rejeição. Vamos à leitura do texto? Marcos capítulo 6, verso de número 1. Lerei na versão NVI. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em a sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirados com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, os enviou de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Essa é a palavra de Deus. Amém? O Evangelho de Marcos, como nós sabemos, foi escrito para um público romano. O alvo desse evangelista era provar que Jesus era o servo de Deus poderoso, que veio para inaugurar o reino de Deus e veio para servir e salvar todo aquele que estava perdido. O Evangelho começa com a apresentação de Jesus não somente como um homem comum. O Evangelho começa com o próprio evangelista indicando a divindade deste homem que nós conhecemos por Cristo. Ele não somente é divino, mas ele é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. João Batista, ao aparecer ali no Rio Jordão e anunciar a sua mensagem, ele proclamava que após ele viria um que era mais poderoso que ele e que batizaria o povo com água e com espírito e com fogo. Nós vimos então que ele começa o seu ministério sendo tentado no deserto. Ele não é somente tentado no deserto, mas ele é aprovado no deserto, ele é testificado pelo Pai, e a partir dali ele começa a operar muitas maravilhas e muitos prodígios. O texto que antecede o capítulo que nós lemos narra a superioridade de Cristo sobre os fenômenos da natureza. Ele havia acalmado o vento e uma tempestade. O texto que nós lemos anteriormente ao capítulo 6, o capítulo 5, fala de Jesus expulsando uma legião de demônios e mostrando o senhorio de Cristo sobre principados e potestades, sobre anjos e demônios. O texto que nós lemos mostra Jesus curando uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, e depois ele ressuscitando a filha de Jairo. Ou seja, até aqui Marcos mostrou Jesus como o Senhor sobre a natureza, Marcos mostrou Jesus como o Senhor sobre as enfermidades, Senhor sobre os demônios e Senhor sobre a morte.
Agora, esse Jesus que havia feito essas grandes maravilhas, ele volta para a sua cidade, acompanhados dos seus discípulos. O verso 2 nos diz que quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. Essa expressão, ficavam admirados, ela se repete vez após vez no Evangelho. E fica difícil saber se as pessoas se admiravam por conta do ensino de Cristo de modo positivo ou de modo negativo. De fato, algumas pessoas se admiravam dele e elas eram atraídas à presença dele. Outras se admiravam por ele, mas elas meio que o rejeitavam. O grande ponto que Marcos quer mostrar para a gente é que ninguém consegue passar com neutralidade pelo ensino desse homem galileu que viveu há 2000 anos atrás. A ter a informação sobre Jesus, as pessoas vão ficar... É como se ele tivesse um certo tipo de magnetismo que atraísse as pessoas para si. Mesmo que para rejeitar ele, as pessoas se interessam por Cristo. Essa é a razão pela qual nós vemos Jesus estampado em todas as outras religiões. Você não vê, por exemplo, o Espírito Santo no islamismo. Eu não sei como é que é construída a pneumatologia das testemunhas de Jeová. Contudo, testemunhas de Jeová, os mórmons, todas as outras seitas, elas tentam atrair Jesus para o seu time. Porque ninguém quer perder o vínculo com esse homem. E elas estão admiradas aqui. E a admiração, ela revela a reação que essas pessoas têm ao lidar com Jesus. Eles questionam a sua origem e questionam a sua sabedoria. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi dada para esse homem? E esses milagres que eles fazem? Não é este o carpinteiro? Essa palavra e a forma como a frase é construída, ela tem um tom pejorativo. Ela tem um tom de desmerecer a posição dele de mestre. Como é que este homem abre o livro e ensina com tanta propriedade e sabedoria, se ele foi aquele que construiu a porta da minha casa? Como é que esse homem pode operar tantos milagres e maravilhas, se foi ele que construiu a minha mesa? Se eu paguei para que ele fizesse um serviço para mim? E por causa, então, da familiaridade com Jesus, as pessoas em sua casa acabaram o rejeitando. E aqui tem um ponto interessante que o autor apresenta para a gente. Ele foi rejeitado em muitas esferas. Ele foi rejeitado pelos da sua casa, ele foi rejeitado pelos da sua terra e pelos seus parentes. São 3 esferas de rejeição. As pessoas da sua terra o rejeitam, os seus parentes o rejeitam, mas um tipo de rejeição que Marcos parece até ser repetitivo aqui no seu evangelho, é a rejeição das pessoas da sua própria casa. Em outra ocasião que vocês lembram, Maria e os outros irmãos de Jesus, eles estavam procurando Jesus como se ele tivesse louco. Eles não estão entendendo quem é. E a própria pergunta, não é esse o filho de Maria? Ela pode ser interpretada de modo pejorativo também. Não é Marcos quem nos narra, mas Mateus mais detalhadamente descreve o evento da encarnação como um evento que coloca em dúvida a postura de Maria. Marcos não faz isso, Lucas não faz isso, mas quando você lê a narrativa de Mateus, existe uma certa desconfiança da parte de José na gravidez daquela menina. A desconfiança de José é tão grande que ele precisa que um anjo apareça até ele para explicar a situação. Mas o anjo que apareceu para José não apareceu para os vizinhos. E era natural que nessa época alguém perguntasse, não é este o filho de José? A não falar José, eles estavam acusando Maria de ser uma adúltera. E por assim dizer, mitigando a linhagem de Jesus. Não é esse o filho de Maria? Essa é uma maneira de interpretar. A outra maneira de interpretar é a que José estava morto. Mas pelo contexto
a palavra carpinteiro aparecendo em um tom pejorativo e a forma como Mateus, quando a gente compara essas duas coisas, eu tendo a interpretar a pergunta se ele é filho de Maria como uma pergunta que acusa Maria de ter adulterado e não ter concebido do Espírito Santo. E ao fazer isso, não somente desonrava Maria, como também desonrava aquele profeta. Ele é filho de uma adúltera. Eles estão duvidando da sua origem. Eles banalizaram Jesus. Eles se acostumaram com Jesus. Jesus passou a ser uma presença corriqueira na vida deles. E por causa disso, eles rejeitaram o Salvador. Não é o mesmo que nós corremos o risco de... não é a postura que nós corremos o risco de ter. A cada domingo nós nos reunimos aqui e a Jesus nós cantamos os nossos hinos e a Ele nós prestamos os nossos louvores. É a Ele que nós dizemos entregar a nossa vida, é a palavra dEle que nós lemos a cada dia. Mas será que a familiaridade, que a recorrência com a qual nós nos encontramos com Ele não nos leva a banalizá-lo em nosso coração? Será que domingo após domingo você vier a esse lugar, cantar a música, ler a mesma Bíblia, por anos e anos a fio, não faz você perder o elemento de sacralidade que existe quando se encontra com este Galileu? Será que o seu relacionamento com Ele não corre o risco de se tornar corriqueiro? Não foram poucas vezes, irmãos, que eu estive reunido com pastores para compartilharmos as lutas do ministério e orarmos um pelos outros. E a luta principal era: eu tenho medo de me acostumar com o sagrado. Eu tenho medo de não fazer desse livro a carta de amor do Pai que me ama, mais do que a apostila que eu vou precisar ler para tirar a lição para o próximo domingo. O que eu quero que você atente, irmãos, é que Jesus nunca pode ser comum na minha e na sua vida. Nós nunca podemos banalizar o ato de reunirmos como igreja e clamarmos Ele para vir no nosso meio e prestarmos uma adoração ao Pai confiado nos méritos de Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 11 e 12, ele vai dizer que quando nós nos reunimos como igreja para cantarmos louvores, Cristo vem no nosso meio e canta junto conosco. Não banalize a sua vida espiritual. Não banalize o culto que prestamos juntos. Ao entrarmos nesse espaço, o líder da reunião orar, abrindo, invocando a presença do Senhor, existe uma mística envolvendo o momento. A mística é: nós vamos adorar a Deus com base nos méritos de Cristo. Não banalize o culto público. Não banalize a presença de Deus. Eu não estou dizendo para você não banalizar esse espaço. Se você quiser vir aqui no domingo após o término da reunião e plantar bananeira, dançar o que você quiser, fazer esse pitar de palhaço, sair correndo aqui nas paredes, não tem problema. Porque esse espaço não é santo, não é sagrado. A postura e a reverência, o temor, o coração inclinado, o ouvido aberto, a alma derramando diante do Senhor, deve ser no momento em que o povo se reúne para adorar a Deus mediante Cristo. Não banalize Jesus. Não banalize a presença dEle. Não acostume-se com o sagrado. Esse é um obstáculo para a sua fé. A familiaridade, a recorrência, o dia a dia é um obstáculo para a sua fé. Uma outra coisa que as pessoas pensam é: Jesus é mais um normal. É interessante, tive o privilégio de já encontrar com algumas pessoas famosas,
E outra pessoa estava comigo e falou assim, cara, é legal, né, estar na presença dele. Ele é uma pessoa normal, igual a gente. Eu disse, mas tu acha que era o quê? Tu acha que não era? Mas parece que a distância, quanto mais distante alguém é de nós, mais fácil nós temos para nos admirar. Uma vez um aluno meu chegou para mim e falou assim, pastor, eu lhe admiro tanto. Eu disse, é porque você não convive comigo. Se você conviver, você vai ver que eu sou tão ruim quanto você. Ou talvez você se surpreenda com o nível de ruindade do meu coração. Outra vez eu estava falando sobre ruindade, né? Aí eu falei que era ruim. Então... Aí o irmão perguntou assim, alguém de vocês, eu não lembro quem foi, falou assim, por que você disse que era ruim? Aí eu disse, é porque eu sou ruim. Não, não. Alguém acha que é bom? Não existe ninguém bom, o bom só tem um, que é o Pai. Tá bom? Então, Jesus era normal para eles. Normal. A presença de Deus é normal, um culto é normal, a pregação. Então isso não me afeta mais. Não tem problema se eu dormir, se eu pegar o celular, olhar alguma coisa, se eu ficar relapso, se eu ficar pensando na carne que eu deixei de descongelar para o almoço de amanhã, que tinha que ficar descongelando de madrugada, eu saí, esqueci. Tomara que eu lembre quando eu chegar em casa de dormir. É a vida real. Vocês ninguém nunca pensou não em tirar a carne da geladeira à noite aqui no culto? Só a irmã Socorro, do Carmen, né? E é a carne da casa do Raimundinho, mas... Então Jesus fala, o verso 4, ele diz, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. O que Jesus está dizendo é que essa normalidade, essa familiaridade fez com que as pessoas rejeitassem Ele. A gente precisa aprender um pouco sobre isso também. Eu sou bem feliz porque nós, como igreja, não temos tido dificuldade em nos submetermos aos líderes que Deus levanta no nosso meio. E eu espero que nós continuemos dessa maneira. Eu estava brincando uma vez eu estava pensando no Caléu, enquanto eu estava preparando esse sermão, que uma vez a gente estava no almoço, aí tinha que trocar a fralda do Caléu. Eu disse, Samara, deixa eu trocar a fralda dele. Porque quando ele crescer, eu vou dizer, ei, macho, me respeita que eu troquei tua fralda. Mas, em um certo sentido, aqueles que crescem no nosso meio, as crianças que vão crescer no nosso meio, Deus tem nos dado muito e vai nos dar mais, amém? Eu espero. Mas a gente não pode, quando Deus começar a usar elas, para nos ministrar e começar a separá-los para a vocação que Deus tem para cada um deles, porque nós vimos eles crescerem, nós não vamos nos submeter. Então, eu estava pensando que talvez daqui a 20 anos, o Caléu pode chegar e me ensinar uma coisa e dizer assim, quem é você para me ensinar? Eu troquei a sua fralda. Essa é a postura que nós devemos eliminar do nosso coração. Para nós não incorrermos o risco que o povo correu. A consequência deles não estarem abertos ao que Deus levantou no meio deles foi, Jesus não pôde fazer milagre. Ele não pôde porque lhe faltou poder. Ou não pôde porque ele precisa da fé das pessoas para poder operar milagre, como dizem os falsos profetas. Ele não pôde porque não teve oportunidade, porque ninguém veio até ele e disse, cure-me, Senhor. E os que foram, o texto diz, ele simplesmente impôs as mãos e curou. Mas a grande lição de tudo é, Jesus foi rejeitado. Foi rejeitado pelos seus amigos, foi rejeitado pelos seus parentes e foi rejeitado pelo ciclo mais íntimo, pelos da sua própria casa. Marcos, ele é bem honesto. Aquela mulher que recebeu a visita de um anjo, falando que no ventre dela estaria o Emanuel, Deus conosco, quando ele cresceu, ela disse que ele estava louco. Já pensou nesse negócio? Então, a gente precisa estar com isso. Uma outra aplicação que eu queria que você pensasse, principalmente para aqueles que estão dando os primeiros passos na fé. Nós temos alguns novos convertidos na nossa igreja. E vai ser natural, à medida que você começa a pregar o Evangelho e a viver uma vida centrada em Jesus, os seus amigos lhe rejeitam. Cara, tu era mais legal antes de tu ser negócio de crente. Só fala de Bíblia agora, meu.
Eu estou feliz até que tu está, esse é um caminho bom, mas deixa eu aqui na minha. E aí, eles podem lhe rejeitar. A rejeição, ela só é uma coisa ruim se você for rejeitado porque desagradou a Deus. Mas às vezes, agradar a Deus implica em você estar disposto a voluntariamente ser preterido pelos homens. Por isso que a pergunta que você deve fazer é: quem você vai temer? A Deus ou os homens? E se Deus já lhe recebeu, e se Deus já lhe aceitou, e se você já por meio de Cristo recebeu o sorriso de Deus para você, por que você chora com a rabisaca dos homens? Se Deus lhe sorriu, os homens podem fazer o que quiser, o sorriso de Deus já é o bastante. Jesus foi rejeitado em sua própria terra. O texto segue e então ele fala do envio dos 12. E alguém talvez pode se perguntar: mas como é que o envio dos 12 mostra rejeição? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a estrutura do Evangelho de Marcos. Marcos, por diversas vezes, ele apresenta uma estrutura de sanduíche. Lembra quando ele foi apresentar Maria? Senhor, vem para casa conosco, tu está louco. Então apresentou ela, depois apresentou os fariseus achando que ele estava endemoniado, depois voltou para ela de novo. Jairo, vocês lembram de Jairo? Ele apresenta Jairo, depois a mulher do fluxo de sangue e depois Jairo. Então isso é o que a gente chama de sanduíche. Então aqui tem um sanduíche que eu quebrei a minha cabeça para entender esse sanduíche aqui. Ele envia os 12, dá a instrução para os 12, depois ele fala de João Batista e ele volta para falar dos 12. E a pergunta que a gente deve fazer então é: qual é a conexão que existe entre o envio dos 12 e a morte de João Batista? Essa é a pergunta. Todo mundo entendeu? Qual é a conexão que existe entre o envio dos 12 e o relato de João Batista da decapitação? Eu vou tentar trazer luz aí para você sobre isso. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamou os 12 para junto de si e enviou de 2 em 2 e deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem nem pão, nem pano, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacuda a poeira de seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra aquele povo. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e os curavam. Então aqui Jesus vai apresentar a sua estratégia. A estratégia de Jesus para o avanço da sua mensagem é o envio dos homens. No reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. Jesus já está ensinando para esses discípulos que eles vão precisar estarem juntos para poderem cumprir o avanço do reino. Mas eu não quero que a gente leia achando que isso aqui é um manual para a viagem missionária. É um momento muito específico. Tem 2 razões pelas quais Jesus dá essas orientações para eles. A primeira razão é porque Jesus quer ensinar eles a dependerem de Deus. Por que eles não deveriam levar dinheiro ou túnicas ou coisas nesse sentido? Eles precisavam aprender que Deus sempre vai levantar recurso para as coisas que Ele preparou para o avanço da sua missão e do seu reino. Certo? Sempre. Se aquilo que Deus confiou na sua mão e que você planejou para 2025 está alinhado com o projeto de Deus no mundo e você teme a escassez de recursos, eu digo para você: descanse. Porque Deus sempre vai levantar recurso para a obra dele. Eu tenho alguns testemunhos legais sobre isso. Talvez o mais marcante sobre uma provisão de Deus bem forte. Quando eu estava no sertão, então eu tinha que pagar a mensalidade, que era um valor alto, e os irmãos se juntavam entre si e pagavam. E a missão pagava o aluguel da minha casa e me dava a comida. E me devolvia R$120 para me poder viver. Era muito dinheiro. Em agosto daquele ano, eu recebi uma ligação do tesoureiro da missão dizendo: Mateus,
nós estamos com dificuldade e não vamos conseguir e nós não vamos mais conseguir lhe enviar o dinheiro. Nós não queremos remover você do campo, mas nós vamos continuar pagando o seu aluguel e dando a comida, mas você não vai receber mais os R$120. Sendo que eu tinha cortado o meu cabelo parcelado. Então, eu ia cortar o cabelo, eu pagava por mês, porque eu não podia pagar, era R$120, tinha que comprar livro, né? E desodorante, eram duas coisas que eu comprava parcelado, era cortar cabelo e desodorante. Muito legal essa experiência. E faltava, eu devia uns R$30 e eu tinha que pagar assim, parcelado. O Senhor, como é que eu vou poder fazer isso? Eu vou manchar o meu nome, eu não acredito, eu não quero pedir dinheiro para ninguém, eu estou aqui, eu quero... Isso foi uma segunda-feira, eu quero desfrutar da tua bondade. Eu me lembro de ter feito essa oração e ficar com o coração muito aflito. A segunda-feira, a terça-feira, o coração estava muito aflito. Na quarta-feira, quando eu estava saindo para os trabalhos diários de evangelismo, de ensino e discipulado, chegou um carro, eu ainda me lembro, era um Sandero cinza, sem fumê, e o cara me perguntou: você é um missionário? Eu disse: sou missionário. Rapaz, você não vai acreditar o que aconteceu. Diga. O pneu furou na entrada do sítio onde você mora. Então, alguns irmãos tiveram o privilégio de ir lá em Viração. Viração corta a BR-116. Só que corta, mas é um sítio pequeno, 20 quilômetros no pé da Serra do Araripe. Depois de lá, do lugar onde eu morava, não tinha mais para onde ir. Era o último lugar, 20 quilômetros para dentro, rua de mato. Nem eu sei se eu consigo acertar lá ainda hoje. O cara chegou lá e disse: nosso pneu furou na entrada do sítio, passou um motoqueiro, ele perguntou se a gente era crente, ele disse que tinha uns crentes aqui, aí o cara não acreditou que tinha crente, eu vim aqui ver e tem crente aqui. Aí eu disse: você nos hospedaria hoje? Eu disse: claro. Lá vai eu fazer janta com os meus dons maravilhosos. Adivinha o que eu fiz? Arroz, todo mundo ama. Eles foram ao culto. Na manhã seguinte, o pastor que estava liderando a caravana, ele me chamou: rapaz, o pessoal gostou muito de você, eles queriam saber se você recebe uma oferta. Aí eu disse: rapaz, essa é a coisa que eu mais recebo é oferta, ainda mais nessa época. Ele me deu. E aí, irmão, da hora que eu recebi o papel, nada que ele falou, eu gravei. Na minha cabeça só tinha uma única preocupação: quanto tem dentro desse papel? Ele me deu tchau, foi muito bom. Tá bom, irmão, tchau. Botei no bolso e fiquei com aquela preocupação. Me lembro de quando eles saíram, eu fechei a porta, não sei porquê, mas fui contar o dinheiro. Quando eu dividi o dinheiro de agosto a dezembro, tinha a quantia exata de R$120. Não tinha 119, não era 121, não era 115, não era 130, não era 200, 300 ou 1.000. Era exatamente R$120 dividido de agosto até dezembro. Mais do que o dinheiro, aquilo foi uma lição. Deus é digno da minha dependência. Eu posso dar passos de fé para cumprir a vontade de Deus. Não os meus caprichos, mas a vontade de Deus, porque a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca vai faltar recurso. Ele está ensinando isso para os discípulos: aprendam a depender de mim. Essa é uma das razões. A segunda razão pela qual ele diz isso é porque talvez Marcos está levando a gente para o contexto do Êxodo. Eles têm urgência e eles estão saindo sem nada. Lembra que a gente já falou que Marcos está tratando o novo Êxodo, a nova libertação? Parece que a ideia que ele está colocando aqui lembra o contexto de como o povo saiu do Egito, mostrando: vocês vão promover uma libertação maior do que a que Moisés fez, porque eu sou o profeta maior do que Moisés. Eles saíram então e foram. E quando eles saem, Jesus já dá um alerta para eles: no contexto da missão, estejam preparados para serem rejeitados. E quando a rejeição acontecer, não se desesperem, não insistam, não apelem, não mexam com o emocional. Depois de pregar o evangelho e as pessoas lhe rejeitarem, bata os pés, vira as costas e saiam. Isso é diferente do que o nosso povo faz. As pessoas tentando deixar um Jesus mais soft, mais leve, elas enfeitam a mensagem do evangelho para que o evangelho possa não ser rejeitado. Jesus diz: vão
preguem fielmente. Se as pessoas rejeitarem, bata os pés, vire as costas e saia. O pó da sandália dos seus pés servirá como testemunho contra aquele povo. Em outra passagem do Evangelho, ele diz que maior juízo haverá contra aquele povo do que houve em Sodoma e Gomorra. Qual é a sua razão para não pregar o Evangelho? Qual é a sua razão para em 2025 não fazer evangelismo pessoal? Talvez alguns dizem, eu tenho medo do que as pessoas vão fazer. Eu tenho medo de como as pessoas vão reagir quando eu falar para elas que ela é pecadora e que o único meio dela ser salva é através de Jesus. Não tenha medo. Se eles rejeitarem, bata os seus pés. O pó da sua sandália vai servir como testemunho. Mas aí ele conta a história de João Batista. E aí nós temos alguns elementos que remontam para a gente o Antigo Testamento. Quando eu li isso aqui, a coisa que veio claro na minha cabeça, tem Herodes, tem uma mulher manipulando, Herodes um rei, uma mulher manipulando e a perseguição de um profeta. Todo mundo faz essa conexão, está na cara. Está na cara. Quando eu li isso aqui, eu disse, rapaz, como é que pode? Acabe e Jezabel. O texto então vai dizer, e para mim a coisa que eu mais fiquei pensando sobre isso é Marcos 6:20. Espelha para mim Marcos 6:20. Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então esse homem que gostava de João, que tinha uma inclinação para João Batista, ele foi manipulado por uma jovem moça bonita. Vocês estão entendendo o poder disso aqui? É um rei, meus irmãos. Um rei que tinha acesso a qualquer mulher que ele quisesse. Mas em um momento de tolice, uma jovem dança e o seduz. E ele passa a não pensar com a razão, mas ele passa a pensar com a sua carne. Ele treme de paixão e de desejo por aquela mulher. E a imbecilidade dos seus desejos torna ele um animal. E ele diz, se você me pedir até metade do meu reino, eu lhe dou. E a mulher pede a cabeça de João Batista. Tem uma lição de Herodes aqui, que eu quero que você pare um pouco para pensar sobre manipulação. Não ache que dinheiro, influência, posição, status, oportunidade pode livrar você de ser manipulado. O prazer carnal, a sede de saciar o seu desejo, levou um homem a fazer loucura. Tem um negócio dentro de nós, seres humanos, que quando é disparado, nós nos tornamos besta infreáveis para ceder aos nossos desejos. E a capacidade de frear nos coloca em um estado de disposição de pecar contra o Senhor para agradar a nossa carne. A pergunta que eu faço para você nessa noite, tem alguma coisa que você está disposto a fazer, a pecar para ter? Herodes esteve disposto a pecar para ter mais prazer. Será que você está disposto a pecar para ter algo? Mais dinheiro, talvez? Pecar para ter mais conforto, talvez? Pecar para ter aceitação social, pecar para conseguir a posição no seu emprego, pecar para conseguir qualquer coisa. Eu não sei. Observe que Herodes não é um rebelde escancarado. O verso 20 vai dizer, ele gostava de ouvir João Batista. Herodes era um amigo do Evangelho. Herodes era quase crente. Rapaz, eu vou para a igreja, eu sou quase crente, eu escuto o profeta. Eu tenho o meu profeta, ele podia dizer. Quase crente, totalmente perdido. E aí,
Isso é a ótica de Herodes. Agora eu quero você pensar pela ótica de João Batista. João Batista está lá, na prisão, no escuro, de repente chega alguém, bate na cela. João Batista, opa, se ajoelhe, você vai morrer. Como assim? Vou morrer? Por quê? Rapaz, você confrontou o rei, ele cedeu aos prazeres da mulher, você vai morrer. Corta a cabeça dele. Ele morreu. Sem mais nem menos, sem uma morte bonita, sem o velório, né? Eu acho bonita a morte de Jacó. Os filhos todos ao redor dele, ele velho na cama. Eu queria uma morte dessa. Velho, cheio de menina assim, neto, bisneto, criança, tudo que é doido. Arruma, aqueles do meu lado. Bonita ela, viu o que é isso? Aí o médico disse assim, rapaz, você só tem mais algumas horas. Aí eu dar uma bênção para cada um, dizer o último versículo, né? Seria legal, não seria não? Morrer assim, eu acho. João morre, tipo de uma bala perdida. Ele está lá, do nada, alguém corta o pescoço dele. Acabou-se. O maior homem nascido de mulher morreu sozinho no escuro, com a machadada na cabeça, sem honra. E é isso que eu acho que Jesus quer, ou que Marcos quer mostrar para aqueles que querem seguir a missão de Jesus. Lembra, e a conexão que existe entre o envio dos 70 e João Batista é o seguinte: você quer seguir o caminho dos 70? Você quer seguir um mestre? Você quer fazer a missão de Deus? Você quer seguir os passos de Cristo? Prepare-se para morrer. Você não vai ganhar, você não vai prosperar, você não vai ser o rico, você não vai ascender, você vai perder, inclusive a sua vida. É isso que você quer? É para isso que Jesus está chamando? É realmente isso que você quer? Ou você só quer um Jesus que cure e alivie o seu choro? Ele faz isso. Mas o mesmo Jesus que alivia o choro, restaura o casamento, cura a sua ferida, é o Jesus que permite lhe matarem. A questão é, você está tão entregue a Ele a ponto de morrer? Ou você só está entregue a Ele quando for para Ele curar a sua enfermidade? É isso que Ele está querendo mostrar para nós. Finalizo trazendo aqui algumas aplicações para a gente. Herodes é manipulável. Herodes é alguém que foi alvo da manipulação de uma jovem. A beleza, o prazer, o desejo por sexo permitiu que ele fosse manipulado, que ele ficasse igual um bestão, um rei. Cuidado para onde os seus desejos vão lhe levar. Cuidado para onde os seus desejos vão lhe levar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero trazer para a gente aqui, refletir, para finalizar, é que Jesus faz diferente do que a maioria de nós faz. Ele envia um bocado de homem despreparado. A marca dos discípulos é até cômico. A marca dos discípulos, até essa altura de Marcos, eles não entenderam nada. Não entenderam parábola, Pedro ainda não entendeu nada, ainda vai negar. Mas ainda assim, mesmo despreparados, Jesus os envia. O zelo por fazer as coisas bem feitas é uma coisa ótima no reino de Deus. Amém? Contudo, algumas pessoas são paralisadas porque não sabem fazer as coisas com excelência que gostariam. Ninguém é excelente nessa terra. Toda obra humana é marcada por falhas. Não use a sua imperfeição como desculpa para a sua inatividade no reino. Se você não sabe fazer tão bem quanto deveria, aprenda e capacite-se no processo. Todos nós somos obras inacabadas. Essa é a razão, porque no dia que eu me formei, eu me matriculei em outro curso, nem deu 24 horas. Porque eu preciso.
A gente por exemplo, é a razão porque eu vou começar a cantar no louvor da igreja. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Não precisamos de perfeição. Mas falando sério, irmãos, o zelo é desculpa. E agora, não somente para as coisas do reino, mas aquele seu projeto de vida pessoal, às vezes não vai para frente porque você quer ser zeloso. Eu preciso ter a melhor coisa. Rapaz, comece, melhora no caminho, tá bom? Amém? É o que Jesus fez com os discípulos. Terceira e última aplicação. Seguir a Jesus é um caminho que nos leva à morte. Se não a morte física, pelo menos a rejeição. Discipulado está atrelado com rejeição. E o mais legal de tudo isso, meus irmãos, sabe o que é? É que o Jesus que enviou os discípulos para serem rejeitados, ele não é um líder que manda e fica torcendo atrás. Isaías, na maior profecia do Antigo Testamento, olhou para o futuro e disse: ele foi um homem rejeitado pelos seus. Ele era em como quem os homens escondem um rosto, nele não havia dolo, mas ele foi traspassado pelos nossos pecados. Ele foi rejeitado. E é precisamente por causa da rejeição de Cristo que nós fomos aceitos. E aqui está a grande contradição da história. Aquele que foi rejeitado pelos homens se submeteu a tal rejeição para que você fosse aceito por Deus. E o mundo pode lhe rejeitar. Eu digo melhor, o mundo vai lhe rejeitar. Mas em Cristo, Deus está de braços abertos para lhe receber. Vamos orar. Bendito Pai, nós te louvamos por Cristo nosso Senhor. Nós te agradecemos pela rejeição do Messias. Nós te agradecemos porque o filho de Davi foi rejeitado pela nação, pelos parentes e pelos da própria casa. Mas não foi rejeitado por ti, ó Pai. E precisamente por causa da aceitação da obra de Cristo é que nós nos chegamos a ti, pedindo para que em Cristo o Senhor nos aceite. Aceite as nossas obras, aceite as nossas vidas como oferta de louvor e gratidão a ti. Te louvamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um feliz ano novo para todos.